E aí galera da internet, aqui é a Casa do Cinema, eu sou o Lucas Chardon e tô com o Walter Gaúcho, Vinícius Bittel. É isso aí galera, estamos aqui hoje para falar do segundo vídeo sobre a Casa Targaryen. Bom, vamos continuar falando sobre a Casa Targaryen, mas primeiramente, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, não tinha visto o nosso canal ainda, nós fizemos um vídeo antes sobre a Casa Targaryen. Nós vamos deixar aqui, ó, clique aqui, clique aqui então, e vá lá acompanhar o primeiro vídeo. Lá nós falamos um pouco das características sobre a Casa Targaryen, falamos do brasão, do lema, falamos sobre Os mais antigos. dos Targaryen, falamos um pouco sobre o Viserys também. E hoje nós vamos falar sobre o pessoal mais atual, vamos falar um pouco sobre o Rhaegar também, que é um pouco conhecido da galera. Vamos falar sobre Daenerys Targaryen, que a galera ama de paixão. Então vamos começar falando sobre Daenerys Targaryen, a nascida da tormenta, A mãe dos dragões, a não queimada, Misha, a rainha de prata, a dama de prata, a criança de 3, filha da morte a matadora de mentiras. e quem sabe também a noiva do fogo. São tantos os apelidos de Daenerys que Eu cansei, eu cansei. acabou o vídeo por aqui. O pior é que no livro, e na série também, né, eles falam isso toda vez que ela vai ser anunciada, eles começam a falar 1 milhão de títulos, e daí começam a falar os títulos dela, como é Calice, Princesa dos Ândalos e não sei das quantas, e eu canso só de ler, cara, só isso. Stop. Stop You would it. turn me into one of them, wouldn't you? Next I want to braid my hair. You've no right to a braid. You've won no victories yet. You do not talk back to me. You are a horse lord slut, and now you've woken the dragon. I am a Khaleesi of the Dothraki. I am the wife of the great Khal, and I carry his son inside me. The next time you raise a hand to me will be the last time you have hands. A Daenerys é a última Targaryen que a gente sabe que tá viva, pelo menos a que tá confirmada. Ela é filha do Rei Louco, irmã do Viserys. Eles foram os únicos que escaparam quando o Robert invadiu os Sete Reinos e conquistou tudo na rebelião. Bem no começo ela ainda é muito tímida, ela é dominada pelo irmão dela, e o irmão dela é bastante cruel até com ela. E ela fica meio rechaçada com isso, fica bem na dela, mas a gente vê que ela é bem diferente do irmão dela. Por exemplo, na primeira temporada, bem no começo dos livros que a gente vê, ela vai entrar numa banheira que está pelando de tão quente e ela não se queima, ela não sente nada. E o irmão dela não é assim, o irmão dela ele é todo fresco, todo cheio de nhenhenhé, e ela já é um personagem muito mais forte. Já começa a mostrar que ela é uma Targaryen muito mais poderosa do que ele é. E com o tempo ela começa a mostrar isso, até ela confirma que o irmão dela não é filho do dragão, e ela é um dragão de verdade, porque ela faz todo... Para nascer os filhos dela, que são os 3 dragões, ela bota fogo na casa e fica junto, não morre, tanto que recebeu o título de Anão Queimado. Quem faz a Daenerys na série é a atriz Emilia Clarke. A Emilia Clarke está fazendo esse ano também a Sarah Connor, do Exterminador do Futuro. Acho que a gente vai falar aqui no canal sobre o filme. Precisa. Se for bom, talvez a gente faz. Precisa mesmo. Vamos xingar um pouco. Mas eu gosto muito do papel da Emilia Clarke. Eu acho ela é o primeiro papel dela assim, na TV. E se for ver, ela consegue desempenhar o papel de Ela Daenerys. incorporou muito bem o que é a Daenerys. Eu lendo os livros agora não consigo imaginar ela muito diferente do que é a Emilia Clarke. Ela conseguiu incorporar muito bem o que é o personagem. Nessa temporada, os 3 dragões da Daenerys apareceram bastante até. O Drogon apareceu em alguns episódios, principalmente mais pro final. Agora o Drogon deu As caras. Deu as caras, isso. E muito bem, nós não vamos deixar spoiler hoje nesse vídeo, mas acho que na semana que vem a gente vai falar sobre o final da quinta temporada. Mas então nós vamos falar um pouco sobre os dragões, começando por Viserion.
Viserion tem esse nome em homenagem ao Viserys, que é meio contraditório, porque a Daenerys viu o Viserys morrer e ficou... Ela não gosta dele, mas ela entende que ele cedeu à loucura, ele era fraco, cedeu à loucura pelo poder e maltratava ela por isso. Na verdade, ela perdoou ele e acho que botou o nome fez uma homenagem para expor esse perdão. O Viserion está trancado junto com o Rhaegal. Os dois estão trancados porque eles estavam comendo pessoas, né, aos arredores de Meereen. Então a Daenerys resolveu prender os dois, né, para não... Ela não conseguiu prender o Drogon porque o Drogon estava longe e os dois foram mais fáceis. O Viserion e o Rhaegal aparecem no momento da série onde eles queimam os nobres da cidade, queimam alguns, eu acho que 2 ou 3 que eles queimaram ali na série, para eles ficarem meio avisados, mais pro pessoal dos filhos da Arpia ficarem assustados com ela e tudo mais. Te liga que eu te queimo, seus filhos. Exatamente isso. Foi exatamente o que ela disse. Mas esse aviso não foi bem recebido, até porque a Daenerys ela ficou com medo, ela achou que eles pudessem enlouquecer e atacar todo mundo, a Deus dará, assim. E essa foi uma parte que ela ficou bem louca na série, que ela tava metendo as pessoas que talvez não fossem pessoas do mal, talvez fossem líderes do... Sim, porque ela conseguiu o poder, mas o pessoal não gostava muito dela, porque eles não tinham respeito pelas tradições que ela tinha. E aí ela começou a entrar em conflito com ela mesma, porque que ela não tá fazendo certo, ela não tá ajudando o povo. Mas ela achava que estava fazendo certo. E ela ficava o tempo todo se contestando, e aí eles aparecem, os dragões aparecem, matam as pessoas e ela não sabe quem é inocente e quem não é. E isso é bem complicado pra cabeça dela. O Rhaegal, ele cumpre, na série também, ele cumpriu a mesma função do Viserion nessa temporada, não tem muito o que falar dele, ele foi ali, ajudou a queimar também o pessoal. E como último dragão, vamos falar sobre Drogon. Drogon apareceu na série, muito foda essa temporada, cara. Ele apareceu na arena, logo depois que deu um monte de treta e tudo mais. Ele apareceu lá cortando o pessoal ao meio, jogando para um lado, jogando outro pro outro. Foi foda demais as cenas do Drogon. No último episódio ele também apareceu, só que apareceu meio Charizard, assim, ele não queria obedecer o que a Daenerys estava falando. O próximo Targaryen é o Rhaegar, que é o irmão mais velho da Daenerys e até um dos dragões recebeu o nome em homenagem a ele. O Rhaegal, assim como o Viserion recebeu a homenagem do Viserys, o Rhaegal recebeu do Rhaegar. E o Drogon do Khal Drogo. Por isso que o Drogon é mais foda. Por isso que ele tem 6 metros de envergadura aqui. O Rhaegar não é aquele príncipe que todo pai queria ter como filho, principalmente o Rei Louco, porque ele queria um filho forte, que batalhasse, que fosse o melhor cara do reino, só que ele era mais para estudos, ele gostava mais de ler, ele gostava de tocar arpia, ficava lá encantando as mocinhas do reino, e ele não estava muito interessado em batalhas. Alguém fala no livro que ele gostou disso porque ele leu sobre batalhas, ele não especifica onde que ele leu, mas que ele leu sobre batalhas e daí ele começou a se interessar. Ele começou a praticar e daí ele foi indo e virou um dos melhores competidores nas justas. Muitos atribuem o fato dele ser assim mais contido e mais dele até meio depressivo. Na verdade, ele é o príncipe emo do lugar, né? Por causa do que aconteceu em Solar Festival. Que teve um incêndio, esse incêndio acabou matando o avô dele e ele gostava muito de ir lá, ele acabou presenciando isso e ele ficou muito traumatizado com isso. Ele sempre ia visitar depois as ruínas do lugar e muitos acham que é por isso que ele é meio depressivo assim. O Rhaegar foi casado com Elia Martell, a irmã do Oberyn. O Oberyn fala nela na batalha contra o Montanha, porque ele diz que o Montanha estuprou a Elia Martell. E então ele fica gritando lá, apontando pro Tywin até, por talvez ter sido um comando que o Tywin tenha mandado. Ele fica ali ameaçando todo mundo e acaba morrendo depois, naquela cena foda pra caralho, onde a cabeça do Oberyn acaba explodindo. É grotesco também, é bizarro pra caramba. Pois é. Ele também acusa a Montanha e o Tywin de matarem os filhos do Rhaegar. Ele teria esmagado a cabeça deles contra a parede, né, logo após a rebelião do Robert.
Todo mundo diz também que o Rhaegar, na verdade, ele era apaixonado pela Lyanna Stark. Que nós não sabemos se era recíproco isso ou não. Isso na série, já agora recentemente o Mindinho e a Sansa falaram sobre isso, e o Mindinho deixou essa história um pouco no ar, e talvez até o Jon Snow seja filho desse relacionamento. Essa é uma teoria, né? Vamos deixar claro que teoria, que o Jon Snow seja um Targaryen. No caso, o Rhaegar, ele tá disputando uma justa, isso antes da rebelião, né? Ele tá disputando uma justa e ele vence todos, e aí ele tem o direito de entregar a Flor do Inverno pra dama mais bonita que ele achar, e ele entrega pra quem? Pra Lyanna, ele não entrega pra mulher dele. Ele vai lá e entrega pra Lyanna. Casualmente o Robert é apaixonado por ela, e aí até tem um lance que muitos acreditam que a rebelião não foi uma questão política, foi uma questão de ciúmes, por ciúme e pela vontade de se vingar que o Robert tinha em relação a Rhaegar. Tanto é que o Robert acabou matando, né, com... Na batalha épica lá. Chamou o Rhaegar na martelada e acabou matando o Rhaegar. De acordo com essa teoria, a Lyanna teria fugido com o Rhaegar. Muitos acreditam que ela foi sequestrada ou que ela foi por vontade própria, isso a gente não sabe. E lá ela teria tido um filho que seria o Jon Snow. Mas ela acaba morrendo no parto e o Ned Stark chega naquele castelo para resgatar ela, mas chega muito tarde, ela já tá morrendo, e ela faz ele prometer que ele vai cuidar dessa criança. Aí o Ned Stark pega o bebê e leva para criar como se fosse filho dele. É meio estranha essa teoria porque o Jon Snow ele não tem nenhuma característica física dos Targaryen. Isso, concordo. Mas eu também acho bastante suspeito, porque o Ned Stark não era um cara que pegaria outras mulheres, ele não tem essas características, o Ned Stark também, de ser um cara infiel e tudo mais. Seria a maior mancha na honra dele ter traído a Catelyn. Foi algo que ele dificilmente faria. E tanto é que ele não fala muito da mãe do Jon Snow na série, ele deixa sempre no ar, no livro também é a mesma coisa, ele deixa no ar. E a Catelyn não gosta muito de Jon Snow e... Mas ela até diz que ele, dos filhos, é o mais parecido com o Ned Stark. Então isso é bem confuso até essa teoria. Pois é, mas ela pode ter puxado pelo lado da Lyanna também. Eu acho que também pode ser que o Ned Stark esconda que o Jon Snow seja um Targaryen até por causa do Robert, que tem um ódio pelos Targaryen imenso, né? Porque ele mandou matar os filhos da Elia com o Rhaegar. Ele poderia muito bem tá nem pra amizade dele com o Ned Stark e mandar matar o filho dele. O Jon Snow, exatamente. Tanto é que na série ele quer que alguém mate a Daenerys, né? Sim, e o Ned Stark já vai meio que contra esse ódio. Exatamente. Último Targaryen, talvez não, é outra teoria, se chama Tyrion Lannister, talvez seja um Targaryen. Se você procurar aí sobre essa teoria, tem bastantes textos legais sobre ela e tudo mais, mas nós vamos falar um pouquinho. Vamos dar uma resumida aqui no que é a teoria do Tyrion como um Targaryen. Ele, a princípio, ele é filho do Tywin Lannister. Muitos dizem que ele é o mais parecido com o Tywin pela personalidade dele, só que ele é um anão. Ele nasceu muito diferente dos irmãos gêmeos, a Cersei e o Jaime, que são gêmeos. São loiros, mas não são aquele loiro muito claro, que é o que a gente vê no Targaryen. Nos livros, o Tyrion está muito descrito com isso, com um cabelo quase branco. E aí isso já começa a puxar pro lado do Targaryen. Isso já é mais uma coisa dos Targaryens. Eu acho que essa é certeza, o tanto é que o Tywin, no último episódio, no episódio que ele morre lá, ele diz: "Eu não sou seu pai". É uma das últimas frases que ele fala, e o Tyrion pega e dá uma flechada nele, né? You shot me. You're no son of mine. I am your son. I have always been your son.
a gente sabe que ele tem um ódio pelo Tyrion, porque o Tyrion nasceu, ele não foi aquele filho que todo mundo quer nos Sete Reinos, ele nasce com problemas, não vai poder lutar, não vai poder governar, porque os anões eles não eram bem vistos naquela época, então ele não poderia ter a capacidade de governar, só que a gente vê que o Tyrion é uma pessoa mais inteligente dessa maldita série. O cara é muito inteligente. O Tyrion é foda, cara. Eu acho que até o R.R. Martin já disse que o personagem favorito dele é o Tyrion. O meu, acredito que também, cara. Eu gosto muito do Tyrion. Eu gosto da Daenerys, mas eu ainda prefiro o Tyrion. E os dois conversando, né, nessa temporada foi muito legal de ver. Os dois puxam uma inteligência que até a Daenerys a gente não vê isso muito na série, que ela tem esse pensamento, para ela parece, a gente enxerga muito passional. Mas ela começa a se revelar que ela está aprendendo as estratégias e tudo mais. E o Tyrion chega ali pra batalhar com tudo, porque ele é o cara. Ele já tem... Ele é um cara que lê bastante, ele já acabou sendo mão do rei por um tempo. E ele é um cara que tem a malandragem no coração. Uma conversa entre o Varys Selmy e a Daenerys, ela pergunta como é que era o irmão dela e também o pai. E aí o Varys começa a contar algumas coisas que aconteceram e eles estão falando, na verdade eles estão falando sobre casamento e amor no casamento. E ele diz que o Rhaegar não casou por amor, assim como o Aerys, o Rei Louco, né? Os dois não teriam casado por amor e isso não é uma coisa que poderia influenciar no reino ou no governo deles. E também ele diz que durante o casamento do Twin, que foi com uma prima do Twin Lannister, o Aerys estava muito bêbado e falou que era uma lástima que não existia mais a lei da primeira noite com o senhor do castelo. No caso, o Aerys queria dormir com a esposa do Twin Lannister e a gente não sabe o que aconteceu, porque ele é louco e ele não ia medir esforços. Se ele quisesse estuprar ela, ele não ia medir esforços, provavelmente conseguiria, porque ele comandava todo aquele reino. É possível que o Aerys tenha estuprado a mulher do Tyrion Lannister, e eu acho que o Tyrion, se o Tyrion descobriu isso, ele deve ter ficado muito puto. Sim, porque a gente sabia que já tinha uma rixa entre eles, e isso pode ter aumentado ainda mais a rixa, obviamente, né? Tanto é que o Aerys ele rechaça a Cersei como uma pretendente do Rhaegar, ele não deixa os dois se casarem. E ainda bota o Jaime na guarda real. Ele, como tá na guarda real, não pode ter esposa, não pode proliferar o sangue Lannister, nem tomar propriedades. Né? Uma outra característica do Tyrion na série foi a fascinação que ele teve pelo fogo vivo, que era algo que o Aerys também tinha, né? Ele gostava de queimar as pessoas. E o Tyrion usa o fogo vivo na Batalha da Água Negra, lá onde ele queima os barcos do Stannis. E também dá pra perceber, a gente vê isso nos livros muito, que ele adora os dragões, ele tem uma fascinação pelos dragões desde criança. E até o Twin xinga ele porque ele tá pensando em coisas que não existem mais, que é fantasia, que é pra ele crescer e viver a vida. Como é que ele vai crescer? A gente tenta, né? Muitas das teorias também falam que a Joanna Lannister e o Tyrion, eles tentaram abortar o Tyrion, né? Mas aconteceu que ele acabou nascendo de qualquer forma. Né? Aí não sabe também se ela tentou abortar sozinha e o Twin não sabia que ele não era filho dele, ou os dois sabiam, tentaram abortar. Por causa dessas tentativas, ele acabou nascendo com as deformidades e ela acabou morrendo no parto também. E aí fica isso muito no ar. Né? Bom, galera, esse foi o segundo vídeo sobre a Casa Targaryen. E eu acho que aqui acabamos os vídeos das Casas Targaryen. Semana que vem a gente vai falar mais sobre Game of Thrones, sobre a 5ª temporada. Então, se quer ver mais vídeos de Game of Thrones, se inscreve aí no nosso canal, que a gente vai falar bastante sobre ao longo do ano e tudo mais. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês pensam da Casa Targaryen e também dessas teorias. Deixem o like aí se gostaram. A gente se vê na próxima. É isso aí. Falou. Abraço. I know I broke my oath. I know I'm a deserter. I should have gone back to the war and won him, but